O descondenado voltou a virar piada depois de mais uma aparição toda controlada e sem espaço para perguntas difíceis. Durante a passagem pelos Estados Unidos, chamou atenção o fato de não responder à imprensa internacional, principalmente à imprensa americana, que certamente pegaria pesado nos questionamentos. E aí veio o comentário de Malu Gaspar, que resumiu bem o sentimento de muita gente. No fim das contas, o encontro não rendeu praticamente nada além de uma foto. O episódio aumentou ainda mais as críticas sobre a estratégia de comunicação do desgoverno, que parece evitar ao máximo situações fora do roteiro e entrevistas sem controle. É possível imaginar que o presidente Lula consegue escalar aí alguns degraus, que ele consegue, pelo menos, colocar a cabeça para fora d'água, do ponto de vista político aqui no Brasil, da popularidade dele, que tem sofrido alguma perda e teve seu melhor momento exatamente quando, por uma parcela da população, ele conseguiu responder de maneira altiva ao tarifaço. Você imagina que possa acontecer algo parecido, embora os episódios sejam bastante distintos? Olha, do ponto de vista interno, eu acho que o presidente Lula conseguiu pelo menos estar longe do Brasil no dia em que essa operação da Polícia Federal atacou aí o primeiro político envolvido no esquema do Master, que foi o Ciro Nogueira, do PP, e se escapou-lhe de ter que falar sobre isso. Claro que esse não era o objetivo dele, com certeza ele estava com outras coisas em mente, por exemplo, gerar uma pauta positiva em relação a essa agenda de soberania, que é uma coisa que pega bem para o brasileiro no momento em que ele está aí acossado pelo Congresso, com essas brigas com o Alcolumbre, que a gente já viu, e com a derrota do Messias. E com relação a essa agenda, o que ela vai render ainda de dividendo para o presidente Lula, eu acho cedo para a gente prever como um grande sucesso. Mas o fato de ele ter conseguido já nessa reunião escapar dos dois temas, eu diria até três, que poderiam representar um risco de constrangimento para ele, que são a questão do PIX, a questão da transformação, da classificação do CV, Comando Vermelho, do PCC, como organizações terroristas, e uma terceira, que era imprevisível, poderia tanto acontecer como não, que é a questão da investigação de cartel sobre a JBS de carne, do Joesley Batista, que foi uma das pessoas que agiu aí para marcar essa reunião entre o Trump e o Lula. Essas três coisas não aconteceram, e o fato delas não terem acontecido já podem ser considerados um sucesso do ponto de vista da operação diplomática, que dá para a gente ver que aconteceu. Pelo seguinte, no caso, por exemplo, da operação de classificar o Comando Vermelho e o PCC como organização terrorista. Isso estava na agenda, como a Raquel falou, não está maduro internamente no momento. Os democratas fizeram um pedido, se não me engano ontem ou anteontem, para o Marco Rubio, para que essa questão seja reavaliada, a Comissão de Direitos Humanos americana. Então, você vê que teve uma operação ali para afastar esse tema da urgência que poderia ser colocada numa reunião como essa, caso o tema tivesse realmente para ser assinado, para ser discutido. Veja que o Marco Rubio não participou dessa reunião. Então, claramente, isso não era super urgente para o presidente Trump. E é possível a gente imaginar que houve conversas anteriores para que isso não entrasse na pauta. Olha, não vamos falar disso, a nossa prioridade aqui são os minerais raros, vamos tratar mais desse assunto. E chama atenção também, nesse caso da segurança pública, a questão, o fato de as principais providências anunciadas terem sido anunciadas pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que, na verdade, reciclou ali uma notícia, né? Que ele anunciou um acordo de aduanas entre a aduana americana e a aduana brasileira, que já foi assinado tem algum tempo, inclusive era para ter sido anunciado numa cerimônia no Palácio do Planalto há 2 semanas. Não foi, a gente não sabe se é porque já estavam esperando para anunciar isso num evento com o Trump, mas não foi, então pegaram esse assunto, deram uma reciclada ali, falaram dos assuntos que interessam para o Lula. Então, eu acho, só para finalizar, Colombo, que houve um bom aproveitamento dessa ocasião por parte do presidente Lula para falar para dentro.
Agora, com relação a consequências práticas, a gente tem no Brasil essa máxima de que quando você não quer resolver uma situação, você monta um grupo de trabalho e marca uma reunião para resolver o assunto, né? É uma reunião para resolver com outra reunião. Então, para nós, fica a impressão de que ainda falta muita coisa, que não está maduro, mas do ponto de vista da política interna, de criar lead, de criar notícia, tá bom, funcionou. Oi, presidente, boa tarde. Presidente, foram 3 horas de reunião e nós da imprensa a gente não pôde acompanhar. Acabamos de viver aqui que a impressão é positiva de todos vocês, mas o Trump postou sobre a reunião e comentou apenas sobre comércio e tarifas. Eu queria entender se segurança pública era uma questão central para o senhor, se teve alguma sinalização positiva sobre a proposta apresentada pelo Brasil e também a possibilidade de classificar o CVI e PCC como organizações terroristas se foi descartada pelos Estados Unidos. Não foi discutido isso. O que eu queria dizer, entreguei por escrito cada assunto que eu discuti com o presidente Trump. Além dos ministros falarem, eu terminei a reunião entregando para ele cada proposta nossa escrita em inglês, que é para ele saber o que é que nós queremos. Para não ter dúvida daquilo que nós queremos. E porque nós estamos levando muito a sério essa questão do combate ao crime organizado. Sabe, esse negócio de dizer que o crime organizado, que as facções, sabe, no caso do Brasil, tomaram os territórios nas cidades, nós temos que dizer para o brasileiro que o território de uma cidade, de um bairro, é do povo, não é de crime organizado, não é de facção criminosa, sabe? Isso é que nós temos que dizer. E no mundo também. Nós criamos uma base na cidade de Manaus para combater o crime organizado, o tráfico de armas, de droga na fronteira brasileira, com a participação de delegados da polícia de todos os países da América do Sul. Se os Estados Unidos quiser compartilhar e participar conosco, estará convidado. O governo não saiu com tudo o que queria, mas ficou longe de ter sido um fiasco. A reunião tinha uma previsão de durar 1 hora, né, almoço mais conversa. Foram 3 horas de encontro, 3 horas de conversa, uma conversa que terminou bem. O Lula disse estar otimista e animado, chegou a fazer gracejos ali com o presidente Donald Trump. Então, embora não tenha saído com uma notícia, sim, as tarifas todas caíram, por exemplo, saiu com um plano de médio prazo, com reanálise das sanções em até 30 dias e com uma conversa muito maior da que foi prometida pela Casa Branca ao presidente brasileiro. O Lula não quer fazer só uma foto, ele não quer só ter um registro, ele quer sair de lá com um plano de trabalho. E aí o presidente fez questão de dizer que no que está relacionado às tarifas, ficou pré-marcado uma nova discussão daqui 30 dias. Ele falou que não foi discutida a classificação de facções, né, como terroristas. Sim, não tocou nesse assunto. O Lula 2 vezes recorreu a isso, né? O Trump não falou, eu também não falei. Foi em relação a isso e ao PIX, né? Trump não mencionou o PIX, então o Lula também não levou o assunto para uma mesa que é uma mesa de negociação. Se você não está disposto a negociar, você não apresenta o assunto. Então, até por isso o que ficou de fora, centralizou-se naquilo que estava na pretensão do presidente do Brasil de tratar, né? Com relação a essa questão, é importante ter em mente que, apesar da grande, digamos, mobilização midiática ou de economia de atenção que esse tema possa ser, né? Colocar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, isso teria um impacto brutal sobre as possibilidades que se abrem, né, para uma superpotência como os Estados Unidos, que vem numa linha, eu vou usar a palavra amena aqui, intervencionista, né, já tendo subtraído um presidente ilegítimo fato, né, o ditador Nicolás Maduro, mas foi raptado, né, saiu de dentro do palácio direto para um helicóptero, uma embarcação americana, e está preso nos Estados Unidos. E também há essa tentativa de intervenção no regime iraniano. De novo, não tem mocinho nessa história, né, os iranianos viviam um regime teocrático brutal, em especial sobre mulheres, mas também há ali um custo altíssimo, inclusive de vidas inocentes envolvidas nessa batalha que Trump dá como terminada, mas na vida real continua acontecendo com sérios impactos, não só para as pessoas, mas também para a economia global. Então, pensando aí na quantidade de frentes que isso poderia abrir para um país que é
de novo, né, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, é o Brasil com o pré-sal. A gente agora está iniciando o processo de estudo para a exploração da Foz do Amazonas, né? O que amplia sobremaneira as possibilidades aí de comércio dessa que é uma commodity global e que os Estados Unidos estão perseguindo mesmo a todo custo. Não à toa a intervenção na Venezuela, a maior de reserva de petróleo do mundo, e no Irã, que controla o Estreito de Hormuz, né? Por onde passa 1/4 do petróleo mundial. Você não precisa ser muito, assim, afeito a grandes teorias para fazer uma conta rápida e chegar no altíssimo interesse que o presidente dos Estados Unidos atual, Donald Trump, vem demonstrando em cima dessa commodity. Então, para o Brasil, essa qualificação no longo prazo, em termos estratégicos, inclusive de defesa nacional, poderia representar um belíssimo revés, apesar do que pensa uma ala da sociedade talvez seduzida pela promessa de uma saída fácil, né? Eu acho interessante, Sarza, porque os Estados Unidos lidam com, hoje, né, uma epidemia de uma droga ainda pior do que o crack. Uma droga ainda mais lixão do que o crack, né? Que promove verdadeiras zumbilândias, assim, de novo, pior do que as cracolândias, né? As pessoas ficam paradas ou no chão ou Fentanil, em posição de estátua. É um negócio horroroso, o fentanil. Então, veja que não há um discurso nem doméstico, né, para que os grandes cartéis de drogas nos Estados Unidos sejam banidos, digamos assim, né? Ao contrário. Além disso, os Estados Unidos têm um papel muito forte no fornecimento de armas para organizações criminosas aqui no Brasil, o que também foi colocado na mesa pelo presidente da República do nosso país, e por isso aí um pedido para a formulação de um plano global de combate às organizações criminosas, as principais delas todas transnacionais, ou seja, com atuação em mais de um país, sabe? Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas notícias. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Deixa também sua opinião nos comentários. Ela é muito importante. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.